justamente sobre conhecer ao Senhor Jesus, em que cada um de nós devemos conhecer a Jesus Cristo no nosso coração, e que você deve conhecer a Jesus Cristo a quem você serve. E nessa oportunidade, abra a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16. Abra comigo, leia a partir do verso 13, leia na versão da sua Bíblia, e diz assim: E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Podemos assentar nessa oportunidade? E essa é uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo ele fez aos seus discípulos. Essa é ainda uma pergunta que fica nos nossos corações, quando ele perguntando a cada um, ele perguntando ali aos seus discípulos quem é que eles diziam que ser o Cristo, quem ele era. Me veio assim essa indagação. E essa pergunta ainda às vezes vale para o nosso dia, vale para você, na hora da dificuldade, na hora da bonança, na hora da enfermidade, na hora da saúde, ainda vale essa pergunta, porque em todos os momentos você tem que estar ciente, você tem que estar com certeza, eu tenho que estar com certeza no meu coração de quem é que eu estou servindo, a quem é que eu estou adorando. E você então começa a ver que muitas vezes nós sofremos de miopia espiritual. Às vezes nós não enxergamos Jesus Cristo como Ele é. Quando Jesus chegou ali para aquele cego de Jericó e perguntou assim: Olha, o que tu queres? E aquele cego, mais do que ele traz para o Senhor: Eu quero te ver. Eu quero ver. Eu quero ver verdadeiramente como o Senhor é. Eu não quero só ouvir falar, eu quero ver. E a partir daí então Jesus falou assim: Então vê, porque a tua fé te conduziu a isso. E é a tua fé que faz você conhecer a Cristo. E quando você começa a perguntar, então, muitas das vezes a nossa visão é muito limitada. Porque na hora da dificuldade, nós olhamos assim e falamos: será que Jesus Cristo ele vai curar? Será que Jesus Cristo ele realmente ele faz milagre? E aí os discípulos andavam com ele, sabiam que Jesus Cristo curava cego, Jesus Cristo curava aleijado, que Jesus Cristo multiplicava pães, mas ainda assim para o judaísmo perguntava assim: quem é? E eles diziam: um dos profetas. Quando ele dizia assim, um dos profetas, eles estavam dizendo assim: olha, verdadeiramente eu também não sei quem é, porque um dos profetas coloca num artigo indefinido. Então no artigo indefinido não definiu então também quem é Jesus Cristo. Até nos dias de hoje, o judaísmo eles não aceitam Jesus Cristo, eles não conhecem, eles não têm, para eles Jesus Cristo é só mais um profeta, que o verdadeiro Cristo ainda vai vir. E quando você começa a olhar os muçulmanos, da mesma forma, acha que ele é um dos profetas de Alá, porém ainda inferior a Maomé. Os muçulmanos dizem isso, que também Jesus Cristo é um dos profetas de Alá, mas que ainda assim, ainda é inferior a Maomé. Quando você pergunta no Espiritismo, o Espiritismo vai dizer assim: olha, Jesus Cristo, ele é um Espírito reencarnado que vai e volta, até que então ele vai se tornando um karma. E aí então ele é comparado com Jesus Cristo com Allan Kardec. Jesus Cristo é um Zé Rigó, Jesus Cristo é um doutor Frick, mas na realidade ele também não conhece o verdadeiro Cristo. Quando você vai no catolicismo, você começa a perceber que no catolicismo eles têm um Cristo, mas ainda assim um Cristo crucificado, um Cristo ainda que está na cruz, em que uma vez por ano eles tiram ele da cruz, colocam ele numa urna, e quando chega ali na sexta-feira, eles fazem ali um funeral, que é a sexta-feira da paixão. Quando chega no domingo, eles chegam lá e agora Jesus Cristo está sendo ressuscitado, mas quando chega na próxima segunda-feira, Jesus Cristo continua ainda crucificado. Quando você começa a perceber ali no hinduísmo, você começa a
está te perguntando. Jesus Cristo está te perguntando quem é que você acha que Ele é. E você no seu coração. Mas não é agora que você vai responder. Você vai responder na hora da tribulação. Você vai responder na hora que aquele servo ele estava lá na beira do caminho. Você vai responder na hora em que você estiver num problema, que você estiver numa dificuldade na beira do caminho, na hora que você estiver em alto mar, numa revolta, na hora em que você estiver lá com fome, mas que você não tem nada, e Jesus Cristo ele vai multiplicar. Mas além de tudo, eu quero te perguntar como é que você está vendo Cristo. Quando você começa a perceber Cristo em qualquer representação da paixão de Cristo, né? Até mesmo para nós cristãos, nós às vezes temos uma forma tacanha de ver Jesus. Você quer ver só, se nós formos colocar aqui agora uma ilustração, uma peça da crucificação, aí você ia olhar para ver quem é que deveria como Cristo. Ah, o Elson não ia servir, porque ele é grandão. Ah, mas aquele outro também não serve, talvez o Anderson serve. Quem que é Anderson? Aquele Anderson ali, ele vive o uso da mensagem, né? Então aqui, talvez ele sirva para ser um Cristo. Porque as pessoas têm essa visão de aquele Cristo fraquinho, humildinho, aquele Cristo em que não tem uma estatura. As pessoas têm essa visão na mente. Por quê? Porque inventaram esse Cristo, porque colocaram na mente, induziram. Talvez vai passar um Juscelino também serve para ser um Cristo. E olha um outro aí mais miudinho e fala assim, olha ele também serve para ser um Cristo. E se eu falar assim, agora então fica de pé o Milton, ali o Milton está ali, mas não, o Milton não serve para ser figura de Cristo, porque o Milton é grandão e não vai servir. Talvez está ali também o irmão Luiz, também, ali da Monique, fica de pé Luiz, aí. Está ali o Luiz, na nossa visão ele não vai dar também para ser Cristo, né? Não serve também, é muito grandão. Por quê? Pode sentar. Porque na nossa mente nós temos um Cristo fraco, um Cristo que não tem força, um Cristo que é miúdo, um Cristo em que na nossa mente é limitado. Por isso que o Senhor Jesus ele perguntou a Pedro, e quem dizer que eu sou? Você tem que saber no seu coração quem é Cristo. O servo tem que saber quem é Cristo. Cada um no seu coração, você, irmã, tem que saber quem é Cristo. Quando você então começa a entender agora nessa visão, você vai entender que quando Estevão ele está sendo apedrejado, diz que ele não olhou lá e viu um Cristo pequenininho lá, humilhado e ensanguentado. Olha que Jesus Cristo é capaz de ser crucificado e ressuscitado. Mas aí agora, quando Estevão está sendo apedrejado, diz a Bíblia no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, em que Estevão, quando estava